E falando sobre a nutrição para uma vida melhor, para a gente entender um pouco, porque eu acredito que a mulher também que está nos assistindo fica com as dúvidas sobre micronutrientes, macronutrientes. Eu mesma tenho muita dúvida sobre isso. Então, quais são os macronutrientes e quais são as importâncias dele? Qual a função de cada um para o nosso organismo? Quando a gente pensa em macro, que seriam os maiores, por isso com esse nome, a gente tem 3 principais: proteínas, carboidratos e gorduras. Vamos pensar por classe. Os carboidratos, que é o que o pessoal tem muito medo, eles são os energéticos. Então, sim, carboidrato é feito para nos dar energia. Então, é como se fosse a gasolina do nosso carro. Já a proteína são os construtores. Então, é ela que repara a nossa massa muscular, nossa imunidade, nossos tecidos. Então, é como se fosse a lataria ali do carro quando a gente precisa reformar. E as gorduras são que carregam algumas vitaminas específicas e produzem alguns hormônios, que poderiam ser, digamos, ali a parte do motor. Então, quando a gente pensa no carboidrato, é igual você falou, muitas mulheres têm essa dúvida. Você, mulher, não precisa cortar o carboidrato para emagrecer. Você deixa de ingerir um alimento que é feito para dar energia ao seu corpo. E se há uma privação muito grande de carboidrato com busca no emagrecimento, que é muito comum, a mulher ela vai perder volume muscular. Então, aquela mulher que emagrece fala que ficou flácida, que perdeu o bumbum, perdeu perna, é porque provavelmente ela não consumiu uma quantidade legal de carboidrato, muito pouco. E quando você come pouco carboidrato, para quem já fez isso sabe, você não tem energia para treinar, seu treino não é bom, é o famoso treino fofo. Você não tem energia para trabalhar, você não tem energia para socializar e você pode sim ficar uma pessoa mais estressada, mais antissocial, eu diria assim. E aí quando a gente pensa em proteína, que é algo que graças a Deus o pessoal ainda não deixa de faltar nas dietas, às vezes até consomem demais, ela é muito importante para justamente a gente reparar toda a musculatura quando você tem um treino, quando você tem uma lesão, para ter uma imunidade ativa. Então a proteína ela é muito importante para esse sistema imune nosso. E as gorduras também, muitas pessoas aí acabam consumindo até em excesso. Então, as gorduras elas são fundamentais, não precisa também fazer uma dieta isenta de gordura, mas a gente precisa ter um controle. Quando uma pessoa já está no estado de, diria assim, de obesidade ou com excesso de gordura, quase que 100% que a gordura que ela ingere, o corpo já vai querer novamente depositar como estoque, porque ele já tem muito. Pessoas saudáveis que têm um nível de gordura normal, é necessário ingerir uma quantidade adequada de gorduras boas para a gente também ter todo o funcionamento adequado do organismo. Então, assim, é um combo. E o que muitas pessoas acabam deixando de lado? As vitaminas, que daí são os micronutrientes. Os micros são todas as vitaminas, minerais, fibras que estão presentes em principalmente frutas, verduras e saladas. Então, a gente falou muito de construção, energia e hormônios, que seriam lipídio, proteína e carboidrato. As vitaminas, elas vão modular tudo isso. Então, eu diria que nada adianta você consumir muito carboidrato, consumir uma quantidade boa de proteína, uma quantidade boa de gordura, se não tiver fontes de nutrientes, como micronutrientes. E aí o pessoal não consome fruta, não consome salada. Às vezes até toma um multivitamínico que equilibra um pouco, mas nunca encapsulado vai ter o mesmo poder de qualidade vindo de um alimento. Então, é isso que define. E aí a gente tem sempre que salientar. Não é necessário. O que a própria organização às vezes acaba recomendando para nós? Pelas quantidades, para você mulher também que às vezes quer montar sua dieta, quer saber mais ou menos as quantidades. Carboidratos, a gente sempre prioriza de 45% a 60% da alimentação de uma pessoa. Então, uma pessoa como você, saudável ou trófica, pode comer de 45% até 60% de toda a caloria da sua dieta vinda de carboidrato, que é bem provável que vai estar adequada a você. Uma pessoa diabética, menos de 30%, a gente priva, ou às vezes muda a qualidade do carboidrato. Só que o pessoal costuma quase zerar, que aí é loucura. Proteínas, que é muito importante também. Ó, você, mulher, pega a calculadora. Pega o seu peso corporal, vamos supor aí 60 quilinhos, e faz 1,6 gramas ou até 2 gramas, que seria ali a quantidade de proteína por quilo de peso. Então, 60 vezes 1,6, a gente vai ter uma média ali de pelo menos umas 90 gramas de proteína ali por dia para essa mulher de 60 quilos.
E aí, como que a gente vai transformar essa quantidade de gramagem de proteína em alimento? Que é outra dúvida muito comum, É isso né? que eu ia perguntar para você. Como saber qual alimento consumir para ter essa quantidade de proteína? Então, o que você poderia fazer? Vamos supor, então, voltando no exemplo da mulher de 60 quilos. 60 quilos, ela vai precisar de 90 gramas de proteína. Normalmente, numa média, para ficar fácil para vocês, 100 gramas de peito de frango, uma carne moída, uma carne vermelha mais magra, cozida ou grelhada, vai entregar 30 gramas de proteína. Então, quando a gente consome umas 100 graminhas de carne no almoço, umas 100 graminhas de carne no jantar, para uma mulher de 60 quilos, ela já atingiu praticamente ali mais da metade que ela precisa. Um ovo tem em torno de somente 6 graminhas de proteína. Só? Por isso que às vezes consumimos mais claras. Mas assim, 6 gramas, o ovo frito ou cozido ou independe? Da forma que ele tá ali completinho. Então, se ele for cozido, a mesma coisa. Mexidinho ou grelhadinho, indiferente, ele vai manter, tá? E aí, para bater um pouco mais de proteína só com ovos, por isso que às vezes tem pessoas que usam uma quantidade maior. E aí a gente tem que calcular um pouco mais nessa parte. Mas para você, mulher, ó, 100 graminhas de carne no almoço, 100 graminhas no jantar, às vezes 1 ou 2 ovinhos no café da manhã, já vai provavelmente chegar perto da quantidade que uma mulher de 60 quilos precisaria de proteína. É o que eu tô consumindo. Eu consumo 2 ovos de manhã, aí eu consumo uma carne no almoço e outra carne à noite, no jantar. Tenho também consumido leite em pó. Leite em pó é proteína também? Sim. A única coisa que a gente se atenta com o leite em pó é que ele tem um pouquinho de carboidrato junto. E aí é legal até para o pessoal entender qual que é a diferença do whey. Eu gosto de brincar que o whey ele é um leite em pó de rico. Então, basicamente, o que a indústria faz? Pega o leite líquido, transforma em leite em pó. Pega o leite em pó que a gente paga baratinho, faz um processo que vai tirar todo o carboidrato, ou quase todo, e ficar somente a proteína. Por isso que o whey ele encarece. Então, o leite em pó ele é uma boa fonte de proteína, excelente. Só que junto na dose vem menos proteína que um whey e carboidrato junto. Então, é só se atentar com isso. E aí, eu também não vejo problema uma mulher como você, que talvez faça umas 4 refeições ao dia, no lanchinho da tarde também consumir uma fonte de proteína. Isso que eu disse de usar um ovo no café da manhã, almoço e jantar seria o mínimo, mas dá para comer até um pouquinho mais dependendo da rotina ou do paciente também. Aquele iogurte proteico. Os Ioprós da vida, a piracanjuba, a gente tem bastante modelinho hoje que são mais saudáveis, né? E aí quebra um puta galhão no dia a dia do pessoal, né? E o queijo também pode ser usado? Pode. O queijo, pessoal, para vocês entenderem, como ele é um derivado do leite, ele também vai ter um pouquinho de proteína, pouco, e gordura. O que a gente sempre preza em relação a queijos menos gordurosos? Os mais brancos. Então, quando você pegar aquele queijo mais curado, mais amarelado, mais escuro, já é um queijo que tem um teor de gordura maior. Então, para você usar no dia a dia, não é tão bacana. Mas o queijinho Minas, o queijo ricota, que são esses queijinhos mais sequinhos e branquinhos, já é mais tranquilo de se usar. E aí, o que vai é a quantidade. Que a gente vai bater muito na tecla aqui hoje, não é proibir nenhum alimento, mas saber a quantidade de cada um, que é isso que o brasileiro tem dúvida. O brasileiro sabe comer bem, mas ele inverte muito bem as quantidades dos alimentos. Por exemplo, uma colher de requeijão pode ser usado também como fonte de proteína? Pode. Fonte de proteína eu diria que não, mas é uma fonte de melhorar, às vezes, o paladar da refeição. Às vezes comer um pão com requeijão, ou um pão com frango e requeijão que fica menos seco que só um pãozinho. E aí também que vale a dica, sempre procurem os lights. Requeijão light, creme de ricota light, leite desnatado, que são as opções do leite e derivados que a gente já não vai ter a gordura ali em excesso. Que é isso que ajuda muito também no processo. E a quantidade de gordura que tem que consumir por dia? Olha, a gente sempre vai se basear numa média aí de 0,5 a 1 grama de gordura por quilo de peso. Então, uma mulher, voltando na mulher de 60 quilos, ela poderia consumir de 30 gramas de gordura até 60 gramas no dia. Para quem preza em emagrecimento, a gente sempre deixa um pouquinho para baixo, tipo 0,5. Que daí, quanto menos gordura você consumir nesse processo, melhor para a queima de gordura ali como um todo também.